Então, é motivo de muita satisfação, de fato, né, contar com a contribuição de vocês, repito, para um evento que tem aí a organização e a participação dos discentes. Acredito que essa integração é fundamental, né? E também se percebe como uma oportunidade de diálogo com os alunos da graduação, para que os alunos da graduação também conheçam as pesquisas dos discentes, que tem como propósito, na busca da formação, ou como um dos propósitos, como um dos possíveis propósitos, o segmento da carreira docente, né? Então, acho que por todos esses motivos o evento se justifica, é um evento pioneiro e tenho certeza que nós teremos um resultado muito positivo com a externalização dessa pesquisa dos discentes que vem sendo desenvolvida no programa de mestrado, mais precisamente na turma de Canela. Então, desejo um excelente evento a todos, né, e saudar também, né, de forma muito especial, os nossos alunos da graduação, né, não só do campi de Canela, mas dos outros campos também que participam, já que vivemos um período de exceção, e isso acabou antecipando essa tendência que nós tínhamos de eventos online, e, diante disso, potencializamos aí a participação, né, no evento. Então, um bom evento a todos. Muito obrigada, professor Jefferson. Eu gostaria de passar a palavra, então, agora ao Dr. Guilherme Drago. Bom dia a todos. Eu gostaria de saudar, primeiramente, o professor Jefferson, meu professor, coordenador do mestrado e doutorado em Direito da nossa Universidade de Caxias do Sul. Saudar também, de forma muito especial, o professor Ayrton e a professora Daniela, meus queridos colegas aqui da universidade, que foram os organizadores, que são os organizadores desse seminário sobre novos direitos em debate. Saudar todos os mestrandos, em especial aos painelistas do seminário que vai ocorrer agora às 10 horas, a mestranda Mariana Petri, o mestrando Ícaro Frota. Doutor Ícaro, um querido amigo, um dos advogados de referência aqui na nossa região. E como o professor Jefferson mencionou, nós estamos vivendo em um momento de exceção. E nesses momentos difíceis, a Universidade de Caxias do Sul, ela vem demonstrando toda a sua força. São vários eventos que estão sendo organizados pela universidade que visam, professor Jefferson, de uma certa forma, deixar acesa a chama do conhecimento entre nós. Eu tenho absoluta convicção que eventos como esse reforçam ainda mais o papel comunitário que a nossa universidade desempenha em sua essência. E os temas que serão abordados neste evento são de relevância acadêmica e social ímpares, em especial pelo atual momento em que vivemos, que demonstra também a afetação da linha de pesquisa do mestrado e doutorado em Direito da nossa Universidade de Caxias do Sul. Uma saudação muito especial também a todos os alunos da graduação que estão presentes, bem como a comunidade externa. Então, eu desejo a todos um excelente evento. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Forte abraço a todos. Até mais. Obrigada, doutor Guilherme. Obrigada mais uma vez, doutor Jefferson. Agradecer às autoridades, aos alunos, professores, funcionários, demais participantes, familiares também que estão assistindo. Vamos dar andamento aos trabalhos, então. O atual estágio de mudança civilizacional, acelerado pelas recentes possibilidades da técnica sobre o homem e o ambiente natural, se reflete na multiplicação de dilemas éticos
reivindicações sociais e conflitos de fundo político, econômico e cultural. A emergência de tais antagonismos corresponde à proliferação de novos direitos, em duplo sentido, direitos positivados no âmbito doméstico e internacional, assim como demanda social e politicamente legítimas, porém não legalmente instituídas. O estudo dos novos direitos remete à afirmação histórica dos direitos do homem e à evidência a estreita relação entre o fenômeno jurídico e as mudanças sociais. Trata-se da busca pelo conhecimento e materialização de direitos decorrentes de necessidades individuais, coletivas, transindividuais, difusas, que emergem informalmente de relações conflituosas ou de práticas cooperativas em sociedade. O seminário Novos Direitos em Debate foi concebido a partir do reconhecimento da importância do debate e da reflexão sobre temas juridicamente emergentes, complexos e de caráter interdisciplinar, no intuito de possibilitar o encontro, ainda que virtual, entre pesquisadores da pós-graduação, discentes da graduação, profissionais e a comunidade em geral. A palestra que vamos ter nesta manhã, intitulada A Eficácia dos Equipamentos de Proteção Individual, EPIs, na Aposentadoria Especial, frente aos riscos biológicos dos trabalhadores na área de saúde, será apresentada pela aluna do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Mariana Petri, advogada, bacharel em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em Direito Previdenciário pela Universidade de Cândido Mendes. Participará como debatedor o aluno do mestrado em Direito da Universidade de Caxias do Sul, Ícaro da Silveira Frota, advogado, bacharel em Direito pela Universidade de Caxias do Sul, especialista em Gestão Estratégica de Escritórios de Advocacia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em Direito Previdenciário pela Escola da Magistratura Federal, em Direito Material e Processual do Trabalho pela Universidade de Caxias do Sul. Antes de passar a palavra ao palestrante, eu gostaria de fazer alguns recados, passar uns recados para vocês. Somente receberá o certificado de participação o aluno que foi inscrito. Para confirmar a presença, o aluno deverá acessar o link do Google que vai ser liberado no chat. O link para registro da presença vai ser disponibilizado depois da fala do debatedor, quando abriremos espaço para perguntas. As perguntas devem ser realizadas via chat. Lembramos que os microfones devem se manter desligados para o bom andamento das palestras. Eu passo a palavra agora à minha colega Mariana Petri. Bom dia a todos que se fazem aqui presentes online, em especial o coordenador do nosso programa de pós-graduação, Dr. Jefferson Marim, ao coordenador do curso de graduação, Dr. Guilherme Drago, e a todos os demais presentes. Primeiramente, né, então, em nome da nossa turma do mestrado de Canela, eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos foi dada pela coordenação do programa de pós-graduação em Direito da UX e também pela coordenação do curso de graduação de Canela, em realizar esse evento, né, o seminário dos Novos Direitos em Debate, e um agradecimento especial ao professor Ayrton Berger Filho, que desde o princípio nos auxiliou na organização desse evento, e está aí hoje conosco aí na retaguarda, nos dando todo o auxílio necessário para que esse evento seja um sucesso. Também gostaria de agradecer à professora Daniela Miranda, que acreditou no nosso potencial e confiou a nós, né, na organização desse evento. Como o professor Jefferson já mencionou, é o primeiro evento organizado exclusivamente por uma turma de mestrado, né? Acredito que a professora Daniela tem grande parte nisso, confiou na nossa turma e no nosso potencial para organizar esse evento. E nós esperamos, então, que esse nosso primeiro evento seja um sucesso. O tema da minha palestra de hoje, então, que eu vou tratar hoje, é um tema um tanto relevante, considerando esse momento que nós estamos vivendo, né, um momento de pandemia. Eu tratarei, então, da aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde, que são os profissionais que estão na linha de frente, né, dessa pandemia, do enfrentamento da Covid-19. Eu começo a palestra, então, conceituando a aposentadoria especial,
e demonstrando identificando a aposentadoria especial na legislação. Após isso, eu tratarei, então, sobre dos agentes biológicos e as suas previsões, a sua previsão nos decretos regulamentares. Em seguida, falarei sobre os EPIs, propriamente ditos, sua eficácia ou ineficácia frente ao posicionamento dos tribunais. E, por fim, concluo falando, então, sobre a ineficácia dos EPIs em se tratando de agentes biológicos. Vamos passar aqui aos slides. Então, o conceito de aposentadoria especial, né? A aposentadoria especial é uma espécie de prestação previdenciária de natureza preventiva, destinada a assegurar a proteção do trabalhador que se expõe efetivamente a agentes agressivos prejudiciais à saúde ou à integridade física, pelo tempo mínimo estabelecido em lei, 15, 20 ou 25 anos. A aposentadoria especial, então, está prevista na Constituição Federal, no artigo 201, parágrafo 1º, inciso 2, que estabelece que a concessão da aposentadoria... Desculpa aqui, peraí, me perdi aqui na minha... Só quero ler aqui para vocês entenderem bem. A Previdência Social será organizada sob a forma do regime geral de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e autorial e atenderá aos termos da lei. O inciso 2, o que diz sobre a aposentadoria especial? Inciso 2 do artigo 201, cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação. Aqui, no caso da aposentadoria especial dos profissionais da saúde, os agentes a que eles estão expostos, então, são os agentes biológicos que nós iremos tratar mais para frente. A aposentadoria, então, especial na Lei 8.203 de 91 está prevista no artigo 57 e 58, no Decreto da Previdência Social número 3.048 de 99, nos artigos 64 a 70, e na Instrução Normativa do INSS número 77 de 2015, nos artigos 246 a 299. Então, aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde. Conforme eu falei anteriormente, então, os profissionais da área da saúde têm direito a uma aposentadoria especial diante da exposição a agentes biológicos. O que são esses agentes biológicos? Segundo alguns autores, os agentes biológicos podem ser definidos como um organismo que pode modificar o regular funcionamento de um outro organismo. Para configurar a nocividade, o agente tem que ser infeccioso. O enquadramento da aposentadoria especial até 5 de março de 97, pelo contato com agentes biológicos, se dava através do decreto 53831 de 64, no código 1.3.2, que mencionava, então, que os profissionais de saúde que tinham direito à aposentadoria eram todos os que ficavam expostos a agentes biológicos, não importando o tipo de estabelecimento que eles exerciam a sua atividade. O código 1.3 diz que o contato deveria ser com germes infecciosos ou parasitários humanos ou animais. Posteriormente, então, o decreto 83.080 de 79 traz também esses mesmos agentes biológicos, porém não tão abrangentes. Ele menciona, então, que deveria ter contato com doentes ou materiais infecto-contagiantes, diferentemente, então, do decreto 53831, que falava em germes infecciosos ou parasitários humanos, o decreto 83.080 de 79 fala em doentes ou materiais infecto-contagiantes. Posteriormente a isso, então, a partir de 97, é regulamentada através do decreto 3.048 de 99, que está vigente até hoje, até a presente data, e traz um rol mais taxativo, né? A grande alteração, então, veio com esse decreto, onde a Previdência decidiu de maneira taxativa as atividades que dariam unicamente as atividades ali relacionadas, contrariando a própria NR15, né? A partir de então, os agentes biológicos passíveis de enquadramento são os exercidos exclusivamente em estabelecimentos hospitalares, em casas de saúde, em contato com agentes ou materiais infecto-contagiosos. Então, a previsão do decreto
3.048 de 99, era um rol bem taxativo, e a aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde está prevista no primeiro item, né? Trabalho em estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doenças infecciosas, até 7 de maio de 99, e infecto-contagiosos ou com manuseio de materiais contaminados até hoje. Esse rol taxativo, houveram inúmeras discussões judiciais a respeito dele, né? Então a jurisprudência passou a entender que essa questão do rol taxativo, ela não era suficiente. Então, admitindo o caráter, a jurisprudência passou a admitir o caráter exemplificativo desse rol, com base numa súmula do antigo extinto Tribunal Federal de Recursos, na súmula 198, que dispunha que era devida à aposentadoria especial se perícia judicial constatasse, então, que a atividade exercida pelo segurado era perigosa, insalubre ou penosa, mesmo que não estivesse inscrita em regulamento. Então, a partir desse posicionamento, esse rol taxativo começou a ser taxado pela jurisprudência, né, admitindo, então, o rol exemplificativo. Aqui, então, nós vamos passar, então, ao posicionamento dos tribunais em relação aos agentes biológicos, né? O tema 205 da TNU passa a reconhecer a natureza especial do tempo laborado em exposições a agentes biológicos, não é necessário o desenvolvimento de uma das atividades arroladas nos decretos de regência, sendo referido o rol meramente exemplificativo, aquilo que eu havia falado anteriormente, a jurisprudência passando a admitir o rol que o rol era exemplificativo. Entretanto, é necessária a comprovação em concreto do risco à exposição a esses micro-organismos ou parasitas infecto-contagiosos, ou ainda suas toxinas, na medida em que denotativa de que o risco de contaminação em seu ambiente de trabalho era superior ao risco em geral, devendo ainda ser avaliado, de acordo com a profissiografia, se tal exposição tem um caráter indissociável da produção do tema ou da prestação do serviço, independente de tempo mínimo de exposição durante a jornada. Que nós passaremos a falar, então, da tecnologia de proteção coletiva individual, prevista na Lei 8.213, sobre os EPIs. O artigo 58, então, parágrafo 2º, menciona que do laudo técnico referido no parágrafo anterior deverão constar informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual, que diminua a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua adoção pelo estabelecimento respectivo. Então, aqui, na verdade, que a gente entra na questão do EPI, se realmente o EPI, né, previsto na Lei 8.213 de 91, nesse sentido de que se houver no laudo técnico referido, deverão constar as informações se esse EPI existe, né, esse equipamento de proteção, se realmente esse EPI ele é eficaz em se tratando dos agentes biológicos que os profissionais da saúde estão expostos. A eficácia do EPI e o afastamento da atividade especial através de súmulos da Turma Nacional de Uniformização. Então, a súmula 87 diz que a eficácia do EPI não afasta o reconhecimento de atividade especial, exercida antes de 3 de dezembro de 98, data de início da vigência da medida provisória 1729 de 98. E depois a súmula 9 também diz que o uso de equipamento de proteção individual, ainda que elimine a insalubridade, no caso de exposição a ruído, não descaracteriza o tempo de serviço especial prestado. Então, nós temos dois posicionamentos, o da súmula 9 em relação ao ruído, que não é propriamente o que a gente está tratando aqui, mas menciona, então, que o uso de equipamento não elimina a insalubridade e não descaracteriza o serviço prestado no caso do ruído. Aí, com o julgamento do agravo em recurso extraordinário 664335, é que veio toda a alteração na questão da eficácia do EPI na aposentadoria especial. Segundo o julgamento do recurso, então, que existe uma tese maior, que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à saúde, de modo que se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria. E aqui, então, através desse julgamento, se fixou a tese, né, de que se comprovado que o EPI neutraliza o agente nocivo, não é devido à aposentadoria especial. Na tese, restou fixado que não existe EPI totalmente eficaz para o ruído. Além disso, foi
restou fixado em que, em havendo dúvida sobre a eficácia do EPI, o direito à aposentadoria especial deve sim ser reconhecido. A administração, então, se há dúvida, se reconhece o direito à aposentadoria especial. Aqui é importante esclarecer também que a eficácia ou ineficácia do EPI no PPP é preenchido de forma unilateral pela empresa. E que também existem algumas questões sobre a incidência de contribuição, né, para o custeio dessa aposentadoria. Portanto, há um receio em razão da repercussão financeira que a ineficácia do EPI poderá acarretar ao empregador, né? A fonte de custeio da aposentadoria especial prevista no artigo 57, parágrafo 6º, da Lei 8.213, vai haver um ônus para o empregador em caso de ineficácia do EPI. Então, normalmente, o que acontece? Esses PPPs são preenchidos de forma unilateral pelas empresas, e ali consta, então, a situação de que o EPI realmente é eficaz. E uma tese menor diz que a informação de EPI eficaz no PPP não é o suficiente, nos casos de ruído, por exemplo, para descaracterizar o tempo especial. E aí vem o IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, né, sem dúvida, um julgamento que foi um grande avanço para a questão, porque além de possibilitar a previsão de prova pericial para verificar a real eficácia do EPI, no caso concreto, foram definidas algumas questões de ineficácia presumida, como é o caso do ruído, e também em relação aos agentes biológicos descritos no item 3.1.5 do Manual de Aposentadoria Especial do INSS. Né? O IRDR diz que, então, que a mera juntada do PPP, referindo à eficácia do EPI, não elide o direito interessado em produzir prova em sentido contrário. Então, aqui a orientação é de que sempre que conste, então, num PPP de um profissional da área da saúde ou qualquer outro PPP, de que o EPI é eficaz, né, se realize, então, administrativamente, já no âmbito do INSS, prova em sentido contrário dessa eficácia. Então, as situações consolidadas de EPI ineficaz, segundo o IRDR 15, com base no Manual da Aposentadoria Especial do INSS, no item 3.1.5, menciona, então, que categorias profissionais anteriores à Lei 9.032 de 95, ruído através do agravo em recurso extraordinário 664335, o calor, da NR15, anexo 3, a pressão anormal, o benzeno, os agentes biológicos, então, aqui que é o que a gente está tratando, no item 3.5.1.5 da Resolução 600, os cancerígenos, da LINAC, da Memorial 2 de 2015, e a periculosidade. Em caso de dúvida, o tempo deve ser reconhecido como especial. O próprio agravo em recurso extraordinário menciona, né, que em havendo dúvida sobre a real eficácia do EPI, a premissa nortear a administração judiciária pelo reconhecimento do direito ao benefício. Isto porque o uso de EPI no caso concreto pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva que o empregado se submete. Aqui eu trago uma questão que é a EPI versus critério de aferição, né, que a TNU decidiu afetar a questão, saber quais são os critérios de aferição da eficácia do equipamento de proteção individual na análise do direito à aposentadoria especial ou à conversão de tempo especial em comum. Foi incluído em pauta, né, dia 14 de fevereiro, e menciona que deve haver impugnação sobre a eficácia do EPI no requerimento administrativo, aquilo que eu mencionei anteriormente, né, que a gente deve tentar produzir administrativamente a prova de que o EPI é ineficaz para que seja possível a discussão do processo previdenciário como questão prejudicial. E houve um pedido de vistas na sessão do dia 14 de fevereiro, e o julgamento será realizado nessa semana, em sessão ordinária, a ser realizado no dia 19 de junho, às 10 horas, por videoconferência. A previsão de julgamento, então, dessa questão aqui. Aqui eu trago, então, de uma maneira para exemplificar essa situação, então, da ineficácia do EPI, né, em relação aos profissionais da área da saúde, que são os casos de coronavírus entre profissionais da área de enfermagem no Brasil, né, é um gráfico que foi realizado entre dia 5 e dia 15 de abril, né, que houve um aumento aqui, então, dos dados. Os dados são confirmados e suspeitos, né, então a gente aqui do dia 15 de abril nós tínhamos 4.089 casos
de profissionais da área da saúde contaminados pelo coronavírus. Então, aqui mais do que demonstrar esse gráfico, na verdade, eu quis com ele demonstrar que realmente a utilização do EPI, em se tratando de agentes biológicos, de doenças infecto-contagiosas, ele não é eficaz, né? Talvez isso gere uma grande alteração no posicionamento da jurisprudência a partir de agora, a partir dessa situação que nós estamos vivendo. Da jurisprudência, não necessariamente, porque a jurisprudência já tem, né, autorizado a concessão de aposentadoria especial a esses profissionais, mas enfim, no âmbito do próprio INSS administrativamente, porque fica comprovado, né, que o EPI, nesse caso, ele, se tratando de agente biológico, ele não tem eficácia. Aqui eu trouxe alguns dados, então, divulgados pelo Conselho Federal de Enfermagem, né, dados que até o dia 6 de maio informavam que no Brasil haviam 73 mortes de profissionais na área de enfermagem em decorrência da Covid-19. Então, esses dados são, na verdade, dos profissionais somente da área de enfermagem. O Brasil, então, nessa data, tinha mais vítimas na categoria do que os Estados Unidos, do que a Itália, do que a Espanha. Então, os fatores para esses dados, né, que foram divulgados, então, pelo Conselho, que no Brasil não foram afastados profissionais com mais de 60 anos e com comorbidades, grupos de risco, né. E também a falta de EPIs, não apenas a escassez quantitativa, mas também a qualitativa, né, a gente tem um grande problema de qualidade de EPI, e uso inadequado do EPI, falta de treinamento para retirada, enfim, e aí se dava contaminação. Diante de tudo, então, que eu expus, fica um questionamento. Há alguma dúvida quanto à eficácia do EPI para profissionais da área da saúde? Então, aqui, eu acho que no atual cenário, então, de pandemia que nós vivemos, a resposta me parece um tanto óbvia, né, conforme reportagens publicadas em diversos meios de comunicação, profissionais da área da saúde são contaminados diariamente. Uma reportagem veiculada na Folha de São Paulo, no dia 23 de março de 2019, cerca de 10% de todo o total de contaminados na Itália eram profissionais da área da saúde. Sendo assim, é impossível informar que o risco biológico é eliminado com a utilização do EPI, estando o risco sempre presente. Obviamente que existem inúmeras variáveis que podem contribuir para a contaminação, como, por exemplo, o treinamento para a retirada desses equipamentos. Portanto, temos subsídios tanto jurídicos quanto científicos para concluir que, em se tratando de agente biológico, a utilização de EPI não descaracteriza a atividade especial, sendo devida à aposentadoria especial. E aí, por fim, aqui eu ainda trago que o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário apresentou um projeto de lei 53/2020 para diminuir a idade da aposentadoria especial dos profissionais da área da saúde e para definir que os EPIs sejam considerados presumidamente ineficazes. Acho que eu concluo aqui e passo a palavra para o meu colega que vai debater comigo. Bom dia a todos, né? Mariana, quero te agradecer pela didática e clara e objetiva instrução que tivemos agora contigo. De fato, eu imagino assim que para quem atua no ramo e para quem vê essas coisas acontecendo no dia a dia, é ainda mais instigante essa condição maior, assim, da proteção, porque há um cotejo muito especial, assim, a ser feito entre a necessidade de desempenhar certa atividade e a monetarização da saúde. E aqui é que entra, assim, uma das minhas reflexões para contribuir com a tua palestra. Se nós temos uma atividade que ela necessariamente deve ser desempenhada, né, mas ela é conhecidamente pela ciência uma atividade que deprecia a saúde de quem o desempenha, do empregado, por assim dizer, nós temos aí uma monetarização da saúde. Há um valor que é feito, então, através de um pagamento que a lei determina em percentuais, para que aquele trabalhador tenha, então, uma compensação monetária por estar perdendo realmente um pouco da sua saúde. Isso, na verdade, assim, dentro desses caráteres, verifica a crueldade que há em implementar uma lista
simplesmente de atividades que, estando enquadradas ali, tem um condão especial e não enquadradas ali não tem. Aliás, as pessoas podem vir a pensar também, se todas as atividades são especiais, daqui a pouco nenhuma é. Por isso, daqui a pouco a lei vem, socorre e dá um certo condão assim, de listagem, né? Porque também existiam certos excessos. Vamos imaginar que nem toda atividade insalubre, ou perigosa e penosa, é especial, mas toda atividade especial contém um desses caráteres. Então, assim, vamos imaginar o sujeito que era engenheiro de minas subterrânea, simplesmente por ter essa atividade como sua atividade precípua, já fazia jus ao critério da aposentadoria especial, sem sequer comprovar que desempenhava, que ia mesmo para baixo da terra acionar explosivos. Então, essas condições todas do rol taxativo é que me faz ter essa reflexão. Mas entrando assim exatamente ao tema, Mariana, que tu apresentaste de uma maneira muito especial, eu verifico assim sobre a eficácia de um EPI. Né? Então, assim, nós já sabemos que vai ser depreciada a tua saúde, já temos a intenção da quantidade que deveremos, então, te reportar financeiramente, mas ainda assim fica, então, algo a te proteger. Toma aqui uma máscara, toma aqui uma luva, toma aqui uma bota, enfim, uma jaqueta que vai te proteger daquela atividade que é insalubre. Então, especialmente os profissionais da saúde, fiquei impressionado com os números que tu apresentaste aqui para nós, Mariana, porque, de fato, demonstra uma fragilidade sem tamanho. Então, se exemplificadamente podemos agregar atividades, eu imaginaria que os profissionais da saúde, lato sensu, poderiam, de alguma maneira, pleitear o condão especial na sua atividade. A atividade especial, ela leva, sim, a um condão de uma aposentadoria especial. Essa discussão sobre os equipamentos de proteção elidirem, de alguma maneira, diminuírem essa depreciação, são muito grandes e latentes na nossa jurisprudência. Contudo, nessa especial fração, né, nesse nicho dos profissionais da saúde, em razão de riscos biológicos, de fato, não há realmente assim uma proteção muito grande. São verdadeiros altruístas que trabalham nesta área e, de alguma maneira, sabem o risco que estão expostos, né? Então, eu gostaria, assim, de uma maneira muito clara, Mariana, para te fazer uma pergunta. Eu estava verificando aqui enquanto nós conversávamos e te agradecer, né, por fazer parte aqui da tua explanação, mas eu queria te perguntar o seguinte: nós temos ali, no final da tua palestra, disseste que nós precisamos comprovar, então, a eficácia ou não destes EPIs, e não comprovando a eficácia, de fato, presume-se, então, que eles são ineficazes. Essa perícia, ela é feita no próprio EPI, no caso a caso, eu indico quais são os EPIs. Há algum controle, assim, mercadológico disso? Posso ir atrás da BNT, não, enfim, do Inmetro, para saber se de fato estão pertinentes e funcionando ainda os EPIs, ou isso, como se dá isso praticamente? Sei que tu é uma pessoa bem atuante, né, uma advogada nessa área. Obrigado. Obrigada, Ícaro, pela pergunta. E vamos ver se eu consigo te responder a pergunta. Mas, enfim, o que acontece? Na verdade, quando eu menciono que nós deveremos fazer a prova em contrário da eficácia do EPI, né, como tu também é atuante na área, tu deve ter conhecimento, no PPP, então, quando a empresa preenche o PPP, quando ela menciona que esse EPI realmente é eficaz para elidir, né, a atividade especial, tem um código, né, do EPI, então a gente sempre tem que verificar se esse código, esse EPI ainda está válido, né, a validade desse EPI, isso seria um primeiro ponto. Quando eu menciono em perícia, né, nós estamos falando de uma perícia judicial, né, que nós vamos requerer num processo judicial previdenciário, e é uma perícia em relação à atividade propriamente dita. Então, nós não vamos periciar o EPI propriamente dito, nós vamos fazer a perícia no ambiente de trabalho, ou se esse ambiente de trabalho não existe mais, por exemplo, se aquele ambiente, se um hospital foi fechado, enfim. Nós fizemos a perícia em outro estabelecimento, não necessariamente naquele em que a pessoa trabalhou, mas para verificar se realmente aquele meio ambiente de trabalho em que a pessoa utilizava aquele EPI informado no PPP, né, no formulário que nós temos que anexar junto ao pedido de aposentadoria especial, a perícia no meio ambiente de trabalho é realizada para verificar se aquele EPI realmente naquele ambiente em que a pessoa está trabalhando, ele
pode ser considerado eficaz. Não necessariamente, a perícia não é em relação ao EPI propriamente dito, mas no meio ambiente de trabalho daquele segurado. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Obrigado, ficou muito claro. Vou deixar a Sabrina abrir, então, perguntas para outras. Obrigado, Mariana. Bom, parabéns, Mariana, parabéns, Ícaro. Tive que trocar aqui de computador, tem um problema, mas tudo certo. Alguma pergunta de algum outro participante que queira pedir a palavra, né? Se sintam à vontade, só colocar ali no chat que eu coloco o nome, identifico e passo a palavra. Essa questão de equipamentos de proteção e eficácia, principalmente no ambiente hospitalar, o agente biológico, como a Mariana e o Ícaro comentaram, é um problema, né? Ainda mais se a gente está vendo agora em tempos de pandemia. Então, realmente fica a pergunta de como proteger as pessoas, né, nesse meio ambiente. A Monique comentou que teria uma pergunta, então vou passar a palavra para ela, que é a nossa colega do mestrado. Com a palavra, Monique. Bom dia. Parabéns, Mariana, excelente a tua explanação. Eu tenho uma dúvida em relação a essa questão, não sei se você saberia me dizer, dos PPPs em casos de massa falida, que normalmente é fornecido pelo administrador judicial, se isso tem sido aceito para fins de aposentadoria especial ou não. Sim, Monique, na verdade, quando a gente fala em tem sido aceito, a gente está falando do judicial, né, Ícaro? A gente não está falando em atividade especial, a gente está sempre falando em processo judicial e não administrativo, porque o INSS dificilmente reconhece uma atividade especial, né? Sim, tem sido aceito, né, os processos, essas empresas que faliram, os processos são preenchidos, os PPPs ou os DSS, antigos DSS 8030 formulários, né, às vezes o período é mais antigo, então pode ser através de outro tipo de formulário, mas sim, podem ser preenchidos pelo síndico da massa falida, desde que o PPP, né, ele tem que estar sempre baseado em laudo técnico, né, o preenchimento dele tem que se dar com base num laudo técnico daquele ambiente de trabalho. Então, isso, muitas vezes, pode dificultar, né, o preenchimento do PPP, porque algumas massas falidas não têm laudo, enfim, mas pode sim, a jurisprudência tem aceito o preenchimento pelo síndico da massa falida do PPP. Certo. A minha dúvida vem justamente por a ausência, às vezes, do local, né, que não existe mais para fins desse laudo, né. Mas, então, não sei como isso tem sido feito, realmente não atuo na área, mas é uma curiosidade, assim, que surgiu. Na verdade, a massa falida, né, a empresa não existe mais, no entanto, o laudo, muitas vezes o síndico, né, o Ícaro pode até me auxiliar aí, mas o síndico, ele providencia a confecção desse laudo, né, com base como é que eu vou te explicar, com base numa outra empresa com os mesmos fins, né, que vai reproduzir, então, aquela atividade que aquele segurado, né, que aquela empresa que faliu exercia. Então, a gente, muitas vezes também, quando não existe esse laudo técnico, não existe massa falida, a empresa simplesmente fechou, digamos, nessa situação, a gente judicialmente, então a gente requer o pedido de aposentadoria com base na similaridade, né, na atividade similar, com base em outro laudo técnico de outra pessoa, enfim, que exercia a mesma função daquele segurado, né, quando é impossível preencher, por exemplo, o PPP, não se encontram mais os proprietários, a empresa fechou, então a gente utiliza o laudo similar. Até essa questão, ela é bem latente, Monique, numa condição da prova emprestada em matéria previdenciária. Isso justamente pela, às vezes, impossibilidade de produção da prova, verifica-se, então, empresas que desempenham a atividade precípua, né? Então, claro que, às vezes, alguma empresa tem uma nuance durante ali a produção, né? Vamos imaginar daqui um pouco aí o pessoal de Três Coroas, já que eu sei que é colega de lá, de sapatos, né? Daqui a pouco alguém tem algum componente que é diferente, enfim, vai ter um PPP um pouco mais especial que os demais, mas a atividade
atividade, vamos lá, calçadista, ela tem, assim, mais ou menos a mesma atividade, ela é mais ou menos a mesma. Então, o PPP, ele poderia ser, né? O que me chama a atenção também, que é importante ressaltar nesse aspecto, é a condição de que a lei se protrai no tempo. Ou seja, se aquela atividade foi considerada especial naquele momento, naqueles anos, vamos imaginar que uma atividade era considerada especial naquele rol taxativo e ele foi sendo ampliado ou reduzido, enfim, no período em que ele lá figurou, a atividade sim vai ser considerada especial e vai ter o reconhecimento da redução da contagem do tempo para fins de concessão do benefício. Essas condições, assim, do EPI ser eficaz ou ineficaz, graças a Deus, assim penso, pelo menos, particularmente, que, de alguma maneira, isso sedimentou como assim, outros princípios do indúbio pro mísero, indúbio pro réu, né? Então, assim, na dúvida, vamos conceder, né? Porque a atividade, por si, ela é considerada penosa, insalubre ou perigosa. Tá? Até nesse contexto, assim, verifique-se que as pessoas, elas têm uma necessidade de, enquanto no contrato de trabalho, de alguma maneira optar pelo que foi mais benéfico, então, ou periculosidade ou insalubridade. Eu não posso receber os dois, né? E essa condição, assim, de tu escolher, podemos ver de outra forma, e aí é uma forma particular minha, né? Mas, assim, podemos ver que para um dos adicionais estou trabalhando gratuitamente. Né? A lei me concede a escolha do mais benéfico, sim, mas verifica-se que eu tinha jus a 2. E esse reflexo, então, na aposentadoria, como é que fica? Né? Então, essa condição, ela é bem importante ser verificada, e essas reflexões aqui nesse espaço acadêmico que permitem essas ilações são, por demais, ricas. Bom, eu vi ali que tem uma pergunta da Stefane Fagundes Gomes Caetano. Não sei se tu quer fazer pessoalmente a pergunta, Stefane, ou quer que eu leia a pergunta para ti? Então ela pediu para mim ler. Pergunta dela, Mariana, é assim: após a decisão do Pleno do STF dessa semana sobre a aposentadoria especial, é possível continuar exercendo atividade exposta a agente nocivo após já estar no gozo da aposentadoria especial? Uma excelente pergunta, Stefane, obrigado. Na verdade, o STF, então, na última semana, na semana passada, através do julgamento do tema 709, definiu, né, que é vedada a continuidade do trabalho em atividade especial no caso de concessão de aposentadoria especial, né. E, ao meu ver, né, posso, até inclusive o Ícaro pode discordar de mim, mas eu acho que é uma decisão correta, né, porque se a aposentadoria especial, ela tem o condão de proteção do trabalhador para que ele não continue, né, porque o contato com aquele determinado agente, ele é prejudicial à saúde. Se ela tem esse objetivo, não teria por que esse trabalhador continuar trabalhando exposto a agentes que são prejudiciais à sua saúde, né, se aquela aposentadoria já é concedida com um tempo reduzido, né, não teria o porquê a continuidade dessa atividade. Claro que o trabalhador pode sim continuar trabalhando, mas não em uma atividade que ele esteja exposto, né, a agentes nocivos à sua saúde. Né, eu concordo com a decisão e é vedada, sim, de acordo com base nessa decisão, é vedada a continuidade de trabalho na mesma atividade. Não, Mariana, até só para deixar muito claro, concordo totalmente contigo, né, no assunto e no tópico, porque, de fato, o critério protecionista da lei vai atendido pelo judiciário na via prática, né, acho que isso realmente ele tem, assim, uma possibilidade protecionista, né, então se a pessoa já desempenhou aquelas atividades em condições especiais, ela seguir fazendo isso, de fato, praticamente, né, se eu sei fazer tal ofício, né, sou talhado naquele ofício, por óbvio que eu vou tentar seguir nele o mais tempo que eu puder. E essa lei, então, ela vem e faço aí o contraponto, né, então, impossibilitando, né, vedando essa condição. Mas, como o critério é proteger a saúde, né, dos seres humanos, nós aqui estudando a parte mais ecológica do direito, por assim dizer, não há mais como, de alguma maneira, se contrapor a isso.
Mariana, eu teria uma dúvida, vamos lá. A questão do trabalho insalubre. Nem todo trabalho insalubre, frente à legislação trabalhista, vai gerar uma aposentadoria especial ou automaticamente gera aposentadoria especial? Não necessariamente, né? A gente sempre, quando a gente começa lá a estudar, a gente sabe que a relação previdenciária não tem muito, embora pareça que tenha, mas não necessariamente tem total ligação com a trabalhista, com o vínculo trabalhista. Nem sempre, né, aquela atividade insalubre para fins trabalhistas vai gerar uma aposentadoria especial. Justamente aí entra a questão do equipamento de proteção individual, que muitas vezes na esfera trabalhista ele pode não ser eficaz, mas para a previdenciária, sim, ele pode ser eficaz. Né? Não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, acho que era isso, assim, eu tinha dúvida, assim, que às vezes o pessoal fica certo que em razão de ter um trabalho em atividade insalubre vai conseguir ter aposentadoria especial, né? E a legislação que regulamenta é diferente, inclusive os laudos que a empresa tem que fazer, se eu não me engano, também são diferentes, né? Um é para fins específicos de previdência e outro para fins específicos de Ministério do Trabalho. Me corrija se eu estiver enganada. Sim, exatamente. São laudos distintos, inclusive na pergunta que a Monique fez, agora me ocorreu aqui, a gente pode, inclusive, na falta de documentos comprobatórios daquela atividade, em função de se a empresa já encerrou as atividades, não são localizados proprietários para preencher, né, os documentos necessários para fins de concessão da aposentadoria especial, aí nesse caso a gente pode utilizar o laudo trabalhista realizado na Justiça do Trabalho, né, obviamente se foi considerada a atividade lá insalubre para fins trabalhistas, nós poderíamos utilizar isso como prova emprestada dentro do processo previdenciário, mas isso não significa que toda atividade insalubre para fins trabalhistas vai gerar direito à aposentadoria especial em razão daquela exposição que ocorreu lá na esfera trabalhista. Eu acho que também tem uma situação que é importante a gente falar aqui, nós estamos só falando para graduandos, e que inclusive no meu último slide eu informei ali, né, uma coisa que eu não entrei muito no assunto, mas que até em relação a esse julgamento do STF, né, do tema 709, que veda, né, a continuidade da atividade insalubre após a concessão da aposentadoria especial, mas com a emenda constitucional número 103, nós tivemos uma alteração bem considerável aí na aposentadoria especial, né, que antes da edição da emenda, anterior à vigência da emenda constitucional, não existia limitação para a idade, né, para a concessão dessa aposentadoria especial. E com a emenda constitucional, passou a existir, sim, a limitação de idade nessa aposentadoria. Então, o que acaba acontecendo é que esse trabalhador, né, nós que estamos estudando, né, meio ambiente, também meio ambiente de trabalho, inclusive meu trabalho, minha dissertação é sobre isso, né, ele vai ficar muito mais tempo exposto, né, do que os 25 anos que anteriormente eram previstos, por exemplo, no caso, vamos falar do profissional da área da saúde, tendo em vista que ele vai ter uma limitação de idade, né, pelas regras da emenda constitucional, a idade para essa aposentadoria aos 25 anos é 60 anos, essa limitação de idade, então ele vai sim vai ficar exposto mais do que os 25 anos, né, que anteriormente eram previstos, porque na legislação anterior não existia previsão de idade, ele ficava exposto durante esses 25 anos nessa atividade e poderia se aposentar. Hoje, com a emenda constitucional, hoje, além dos 25 anos, ele tem esse limite etário. Então, isso tudo vem a prejudicar mais ainda, né, a saúde do trabalhador, porque ele vai continuar exposto. E aí, na semana passada, vem esse julgamento e diz que é vedada a continuidade da atividade, enfim, da proteção, a saúde do trabalhador, tudo mais, e vem ao encontro com a emenda constitucional, que vai lá e menciona, não, 25 anos, mas tem que ter 60 anos, né, deve haver idade. Então, é tudo uma questão, não foi tratado, eu sei, na minha palestra, até porque era em relação ao EPI, propriamente, dos agentes biológicos, mas não custa que eu lembrar, inclusive o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário tem um projeto de lei, né, que está tentando modificar essa situação.
Então tá, muito obrigada. Entrou mais uma pergunta ali, a da Patrícia Fris. Não sei se ela quer fazer pessoalmente ou quer que eu leia a pergunta. Posso ler? Então tá. O que acontece se o profissional de saúde continuar a exercer atividade com exposição a agente biológico? No caso, eu imagino depois de aposentado, ele perde o direito à aposentadoria já concedida? Vamos imaginar os enfermeiros, técnicos, médicos, né? Como fica essa situação? Ótima pergunta, Patrícia. Minha sócia aqui participando também do debate. Não atua na área previdenciária, mas surgiu uma dúvida aí depois da explanação. Na verdade, então, o que acontece? A pergunta tinha sido feita pela Stephanie anteriormente, né? Um julgamento, então, pelo STF do tema 709 na última semana, sim. Né? A resposta é sim, ele perde essa aposentadoria, né? Só a modulação dos efeitos da decisão que ainda não está bem definido, que se vai ser... Se, por exemplo, o segurado ele está trabalhando em atividade especial, ele entrou com um pedido de aposentadoria, foi para o judiciário discutir isso, ele continua trabalhando, né, como ele não está recebendo aposentadoria, mas ele continua trabalhando, e aí o STF vem e diz que não pode mais trabalhar depois de 25 anos em contato com aquele determinado agente. Então, mas ele continuou trabalhando em função de que ele ainda não tinha a concessão dessa aposentadoria, não tinha sido concedida a aposentadoria propriamente dita, estava em discussão judicial. Nesse caso, sim, ele vai ter direito, mas ele não pode receber, ter concedida a aposentadoria especial, né, esse profissional da área da saúde aos 25 anos, e continuar, segundo agora essa recente decisão do STF, e continuar nessa atividade, né, é vedado, segundo o julgamento desse recurso. Bem pertinente e interessante, é um tema que com certeza vai dar muita discussão, né? Principalmente assim que a gente vê nesse ambiente de agentes biológicos hospitalar, né? Porque é sabido que técnicos, enfermeiros, médicos, né, se aposentam e seguem trabalhando. Sim, continuam trabalhando, né? Com certeza. Vocês teriam mais alguma pergunta de algum participante que queira pedir a palavra? Não, eu vou passar a palavra então, professor Ayrton, eu mesmo ia passar para o senhor. Eu me adiantei. Bom, é uma satisfação muito grande o início desse nosso evento, né? É uma atividade que é pioneira, como o professor Jefferson disse, na universidade, e demonstra, ou pelo menos visa, né, demonstrar esse vínculo, né, da universidade com a comunidade, como foi dito pelo Guilherme, né, pelo professor Guilherme Drago. Nós somos uma universidade comunitária. As pessoas geralmente têm a visão de que a UX é uma universidade particular, né, uma universidade privada, né, mas eu acho que a gente tem que enxergar a UX como uma universidade comunitária. Então, uma universidade comunitária, ela tem uma responsabilidade de promover atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, pensando sempre no desenvolvimento regional e na qualidade de vida da população local, evidentemente, do Brasil inteiro, mas até porque nós temos inovações e trabalhos que envolvem um impacto nacional. E eu fico muito contente com a apresentação da Mariana, inclusive porque ela é minha orientanda, né, e está fazendo um trabalho de fôlego, um trabalho difícil, né, sobre uma temática extremamente complexa, que é a questão das nanotecnologias, né. Então ela está iniciando esse percurso de pesquisa, casa com o percurso que ela já tem de pesquisa na área previdenciária e na área trabalhista também, e o tema que ela vai discutir na dissertação dela é um tema de muita vanguarda, né. Eu acho que a maior parte de vocês já ouviu falar o que seria nanotecnologia, mas não consegue. É como caviar, né? A gente ouve falar a brincadeira do Zeca Pagodinho, mas é algo que eu acho bastante importante, né? Temas de vanguarda, temas que tenham relação com essas mudanças que têm ocorrido no mundo em função das novas tecnologias, essa contingência que a gente está vivendo hoje por conta do coronavírus.
né? Nós que estudamos a questão ambiental e também a questão de saúde no mestrado, nós sabemos que é muito provável que essa pandemia não venha isolada, infelizmente, nós teremos outros problemas sérios globais, né, e não só locais, mas globais, e não tenham dúvida que esse entrelaçamento entre áreas do conhecimento, né, a interdisciplinaridade e a transversalidade, vai ser cada vez mais importante na pesquisa. Eu chamo a atenção para vocês o seguinte: o nosso mestrado, ele é um mestrado em Direito Ambiental no título, né, mestrado em Direito Ambiental e Sociedade, e tem mais de uma década de mestrado e doutorado, inclusive, né, já tem mais de uma década de pesquisa, então já tem pesquisa consolidada, e uma das linhas de pesquisa são os novos direitos, por isso do nosso evento ter esse título, por isso o nosso foco nos novos direitos, né? E os novos direitos, outra linha são demandas políticas públicas e desenvolvimento sustentável, né? Então, nessa linha dos novos direitos, o curso, as atividades, as pesquisas, as disciplinas do mestrado, elas estão sempre nessa linha de intersecção entre o direito ambiental e uma outra área do conhecimento do direito também. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui, essa questão que foi discutida pela Mariana. Nós temos várias questões que são absolutamente, digamos assim, inovadoras dentro do direito. Então, onde é que essas temáticas são debatidas? Evidentemente, no âmbito do Poder Judicial, evidentemente, nos institutos que são formadores de opinião dentro da área, por exemplo, do direito previdenciário, do direito do trabalho, e outras áreas, né? Mas a academia, a universidade, ela tem um papel importante nisso, um papel importante na pesquisa refinada, né? Nós trabalhamos com metodologia científica, com pesquisa refinada. E aí um detalhe que eu acho interessante comentar para alunos de graduação, para advogados que já estão atuando no mercado, né, para colegas de outras que são operadores do direito, mas não são advogados, por exemplo, juízes, promotores, defensores públicos, etc. Né? A importância que tem o direito enquanto pesquisa na academia para a formação, inclusive, do próprio conjunto normativo, para a própria formação das leis mesmo. Não estou falando aqui só de pesquisa que fica no âmbito acadêmico, na discussão entre os professores, alunos, em seminários, congressos, mas também na discussão, de fato, da proposição legislativa, em decisões judiciais também. Eu vou só comentar com vocês rápido isso, eu acho muito importante. Até pela experiência que eu tenho em relação a estudo da nanotecnologia, eu sou professor de Direito Ambiental, mas eu fui convidado ano passado a participar de um evento do Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal do Trabalho, né, em São Paulo. E nós tínhamos lá professores de várias áreas do conhecimento, e também, evidentemente, nós juristas, mas tinham colegas, por exemplo, das áreas da saúde, médicos, biólogos e etc., para saber o impacto das novas, também sociólogos, enfim, economistas, para saber o impacto das novas tecnologias sobre o ser humano, para saber das novas formas de trabalho e etc. Evidentemente que os laboratórios que lidam com agentes biológicos, que lidam com biotecnologia, não estavam fora, né? Teve uma discussão sobre isso e nós tínhamos uma bióloga para discutir toda a legislação trabalhista e foi muito rico, né? Desse nosso evento saíram proposições legislativas, inclusive a Mariana está estudando uma dessas proposições, né? Por quê? Porque as normas, o direito, cada vez mais ele vai ter uma intersecção com a ciência, né? A própria administração pública, a gestão pública, cada vez ela vai ter que ser mais aproximada das evidências. As decisões judiciais do Supremo Tribunal Federal, e vocês já viram isso, eu estou pegando só o Supremo, a gente pode pegar outros tribunais, muitas elas são precedidas de audiências públicas, de debate com profissionais e pesquisadores de outras áreas
além do direito, né? Mas o direito tem um papel essencial na definição da condução de muita coisa em termos de desenvolvimento social, econômico, de prevenção, que é um tema que eu acho que foi colocado aqui também, né? E porque é importante nós, operadores do direito, termos esse olhar assim atento para o que está sendo feito na universidade, da mesma forma que a universidade também tem que ter um olhar atento às demandas sociais. Eu acho que essa palestra ela tem uma característica importante, que ela vem num momento em que esses direitos estão sendo discutidos, né? E é um momento que talvez alguma coisa vai ser modificada. Eu imagino que com a pandemia, o direito previdenciário, o direito do trabalho e outras áreas que estão diretamente envolvidas, direito contratual, a questão dos seguros, né, a questão dos... fugindo um pouco da área que nós estamos discutindo agora, mas intercalado com isso, a questão dos planos de saúde, e tudo isso está sofrendo, de alguma forma, mudanças, né? A gente está acompanhando isso, e o papel da academia é justamente ter esse olhar crítico. Até o Ícaro fez um comentário que eu achei importante, né? Essa questão de você transformar tudo no direito em valores econômicos, transformar tudo em indenização, transformar tudo em cálculo, né? Sendo que muitas vezes nós temos questões que envolvem direitos fundamentais, direitos e garantias fundamentais, que não são, digamos assim, tutelados, protegidos apenas por um cálculo econômico, né? Muitas vezes o Estado tem que agir de forma bastante incisiva na proteção desses direitos. A minha fala era essa, espero que não tenha me alongado muito, e evidentemente é um convite para a comunidade, para que ela tenha um acesso, né, aos trabalhos que são realizados pela universidade. Nós estamos sempre divulgando as nossas atividades via redes sociais. Os alunos da universidade recebem, inclusive, por e-mail também um convite para as nossas atividades do mestrado. E eu quero finalizar minha fala, né, expressando aqui a minha satisfação com essa iniciativa dos alunos, que é pioneira. Eu tenho que repetir isso, começa em Canela, na turma de Canela, ela é pioneira, e nós teremos uma semana de mais 7 palestras, né, de hoje até quinta-feira, sempre às 10 e às 17 horas, que é justamente para pegar um horário que os alunos não estão em sala de aula, e um horário que tem uma certa flexibilidade, acredito, nos escritórios, né? Talvez não no turno da manhã, que é um pouco mais difícil, mas pelo menos no turno da tarde. Então, um ótimo evento para nós. Muito obrigado aí a Mariana, a todos que participaram, a todos os alunos que participaram. E, enfim, eu devolvo a palavra. Então tá, muito obrigado, professora Ayrton. Mariana, Ícaro, reitero o meu agradecimento, né? Acho que sim, hoje na palestra que nós vamos ter às 17 horas vai ser tratado justamente essa questão de como a pandemia talvez tenha flexibilizado alguns direitos trabalhistas. Enfim, eu acho que a MP deu uma pincelada, assim, do que pode vir pela frente em termos de negociações. Então, eu gostaria de lembrar que hoje às 17 nós vamos ter mais uma palestra. As novidades trazidas pela medida provisória 936 de 2020. A Universidade de Caxias do Sul, enquanto instituição comunitária, assume seu papel na democratização e produção de conhecimento útil à sociedade. Reafirma seu compromisso com o desenvolvimento regional e a qualidade de vida da população. Agradecemos a todos pela presença, pela paciência, né, no nosso primeiro evento da nossa turma de mestrado. Agradecer mais uma vez a professora Ayrton, a professora Daniela, né, que foram os apoiadores, ao Ícaro, enfim, a todos da turma e todos os nossos professores. Nosso muito obrigado.